Se vocês gostam de livros de não ficção e com tema político, hoje eu vou indicar um livro para vocês. Sejam bem-vindos à Insônia Literária e hoje falaremos sobre a obra Guns, de Stephen King. Guns é uma obra de não ficção do Stephen King. Ele foi publicado em janeiro de 2013, está disponível no formato de e-book apenas em inglês. Minha edição é da Philtron Press e é um ensaio de não ficção, como eu já havia dito. Aqui o Stephen King, ele começa falando sobre os massacres que acontecem nas escolas, que a gente acaba vendo na mídia, e também o fato que isso é apenas temporário. Aquele terror, aquelas lágrimas, a sensibilidade é temporária. Ele faz uma crítica muito grande, porque ele fala que isso é tudo resultado do uso e da venda indiscriminada de armas, e que a mídia começa falando sobre isso e depois esquece, porque o interesse dos poderosos, as pessoas que movimentam o mercado e tudo mais, é que continue tendo arma de tudo quanto é jeito, que seja vendida por correio, que seja vendida em lojinhas como se fosse McDonald's. E ele também fala sobre a repercussão de sua obra, Fúria. Inclusive, eu já falei para vocês sobre isso num vídeo, onde muitos desses massacres foram relacionados a essa obra. Inclusive, eles falaram que o motivo para isso não era a arma, não. Era porque a obra estava incentivando. Mas, já voltando assim ao assunto, o que o King fala? Ele é a favor sim da arma, inclusive ele tem 3. O problema é que o americano não tem limite. Lá nos Estados Unidos não é igual aqui no Brasil. Lá você não tem lei, você pode ter quantas quiser e que tipo de calibre estiver à sua disposição. Para vocês terem noção, ele disse que a maioria dos americanos tem um tipo de arma nem serve para caça, para falar a verdade. Se você for matar um cervo para comer sua carne depois, ou utilizar a pele, ou pôr lá a cabecinha horrorosa, coitada, horrorosa não, a cabecinha do pobrezinho na parede lá para sua casa ficar horrorosa, nem serve. O calibre é tão assim que vai destruir um cervo. Então, para que o ser humano, nesse caso o americano, precisa ter uma arma dessa para poder se defender de outro ser humano? O que ele quer no final? Entendeu? Estudar anatomia ou uma defesa pessoal? O interessante é que o King dá vários exemplos. Inclusive, ele dá o antes e depois de países que não tinham políticas de desarmamento ou porte de arma. E ele fala que os Estados Unidos têm que adotar essa medida, porque senão esses casos absurdos, essas histórias tristes sempre vão continuar. Inclusive ele fala, você tendo 2, 3 armas não vai garantir sua total segurança. E inclusive também ele fala que uma vez que você usa a arma, você está disposto a... Aliás, estou falando errado, gente, desculpa aí. Uma vez que você tem uma arma em casa, você está disposto a usá-la. E ele cita inúmeros casos de marido matando mulher, namorado matando namorada, porque pensou que era uma invasão. Ele também cita inúmeros crimes onde ele fala que se não tivesse arma tão fácil assim, não teria acontecido. Inclusive, esse também seria o caso do massacre nas escolas. São inúmeras histórias que ele relata para mostrar que a sua posição, que a sua ideia, o seu pensamento está correto. E eu vou terminar o nosso vídeo falando sobre um caso desses que eu pesquisei. É uma situação bastante trágica, muito triste, mas para vocês terem noção que o fato de você ter uma arma em casa não é a solução de tudo. Richard Eugene Hickok e Perry Edward Smith, eles conheceram um outro prisioneiro na prisão que falou que Reb Clutter, ele era rico e tinha muito dinheiro escondido no cofre que estava em sua casa. E como é que ele sabia disso? Que ele já trabalhou para a família, então ele sabia tudo e podia assegurar que se eles invadissem lá, iriam ficar ricos. E foi o que eles fizeram. Saindo da prisão, a primeira coisa que eles fizeram foi invadir a casa do Reb Clutter, no Kansas, durante a noite, quando toda a família estava dormindo. Eles acordaram e falaram que ele queria o dinheiro. E ele falou que não tinha dinheiro e que não tinha cofre nenhum.
Uma vez que o Herb começou a falar que não tinha dinheiro, eles acordaram toda a família. Era uma família de 6 pessoas, mas tinham 4 na casa. Perguntando aonde que tem dinheiro. Fazendo aquela pressão, eu quero saber onde que tem dinheiro, senão eu vou matar toda a família. E a família falando que não existe dinheiro, que eles não eram ricos, que isso era apenas boatos. E o que eles encontraram? $50, um binóculo e um transistor, as coisas de maior valor na casa. E eles extremamente irritados porque as pessoas não falavam supostamente desse dinheiro, o que eles fizeram? Eles mataram todo mundo. Quando os policiais chegaram, Herb Clutter, 48 anos, estava esparramado em um colchão no porão, esfaqueado, sua garganta cortada e uma carga de espingarda disparada em sua cabeça. O pobre estava somente de pijamas, com as mãos amarradas e a boca fechada com fita adesiva. E no sofá da sala ao lado estavam Kenyon, de 15 anos, amarrado, amordaçado e baleado na cabeça. E nos quartos, no andar de cima, estavam os corpos da senhora Bonnie, de 45 anos, e Nancy, de apenas 16 anos. A senhora Clutter, ela foi amarrada e amordaçada. E a Nancy, ela estava apenas amarrada, e cada um levou um tiro na cabeça. Os policiais locais, eles foram mobilizados a descobrir quem causou aquele massacre, e foi através de fotografias que eles descobriram uma marca ensanguentada que estava extremamente discreta, e também nas fotografias eles registraram marcas de pneus na neve. Isso, os dois começaram a viajar de um lado para o outro para não serem descobertos. Eles foram para o México, aí depois eles foram para o Kansas, aí depois eles foram para a Califórnia e depois eles estavam em Nevada. E foi em Nevada que eles finalmente foram presos. Logo após serem presos, tinha muitas evidências contra eles, inclusive eles ainda tinham aquela bota que tinha deixado a marca de sangue, eles acabaram confessando e os dois foram presos e sentenciados à pena de morte. Os dois foram enforcados. Esse exemplo foi dado pelo King como uma forma de falar. Não significa que você tenha uma arma em casa que vai garantir a sua segurança. Eu, Lana, não sou a favor do porte de arma, porque acredito que quando você tem uma arma é para atirar, sim. Mas eu já escutei várias tragédias de um filho pegar e atirar no outro irmão porque eles estavam brincando. Inclusive, eu sou até contra arma de brinquedo. Porque eu acredito assim, igual meu professor de penal falou, se você tem uma arma, é para atirar. E você tem que saber lidar com essas consequências. E detalhe, para você provar para o juiz e para o júri a diferença entre legítima defesa e homicídio, nossa, é muito difícil. A diferença entre os dois, dessas provas, é muito, muito fina. Transparente, é muito difícil você mostrar de forma concreta a sua verdadeira intenção. Por quê? Você tem que mostrar que atirou no lugar correto e o número de tiros. Por que eu tô falando isso? Deixa eu dar um pouquinho aqui de aula de penal falando pra vocês. A legítima defesa, você tem que atirar, por exemplo, numa perna, num braço, um tiro só. Porque se você atirar mais de uma vez, e, por exemplo, você começa a atirar no peito ou na cabeça, você tinha intenção de se defender? Não, você tinha intenção de matar, porque a cabeça é pra matar, no peito é pra matar. No braço e na perna, vamos dizer assim, que era só pra tirar um pouquinho a defesa dele, a rapidez dele e você correr. Então, essa é a diferença. Agora me fala, você tá lá, nervoso, vai mirar? Não, você vai atirar onde que der. Ah, esse é o grande problema. Você vai e mata uma pessoa e vai lá. Você vai conseguir provar que foi só legítima defesa? E detalhe, você matou um outro ser humano. Você vai conseguir lidar com isso? É muito complicado. Eu, Lana, não daria. Eu, Lana, não daria só um tiro, porque eu sou muito nervosa. Eu daria até esgotar, até acabar tudo na minha arma. Então eu não tenho, porque eu sei muito bem o meu limite. E tem um detalhe também. Quantas mortes no trânsito tem aqui no Brasil? Por mais que eu concorde com as leis aqui do país, infelizmente tem muito transtornado mental que carrega uma arma em casa, que dá uma briguinha de trânsito e que sai matando todo mundo. Isso não é usar arma em própria defesa. Isso não é eu tenho que ter uma arma porque os bandidos têm. Infelizmente, a gente não pode... Gente, se eu começar a discutir, vai demorar tanto. Mas tô falando assim, infelizmente a gente não sabe quem tem arma, então eu, no caso Lana, não sou a favor. Eu espero que vocês não tenham se cansado com essa minha história aí, mas um grande abraço. Agradeço a todo mundo que me acompanhou até aqui. Até mais.